Mas, doutor André Regis, a vitória de Obama, eu queria analisar aqui com o senhor rapidamente como cientista político, foi uma vitória que vai entrar para a história? Tem características especiais? Sem dúvida, é um marco. É um marco. É um marco em todos os aspectos, inclusive o fator motivacional, como foi que ele conseguiu motivar toda uma nação, independentemente da sua cor, independentemente da sua religião. Ele foi muito bem sucedido nisso. Não foi apenas uma vitória, vamos colocar assim, eleitoral. Foi uma grande vitória política e uma grande vitória em relação à expectativa de futuro, da esperança, como ele diz. No tempo que eu estudava, que eu era rapazinho, né? Tinha meus 15 anos, a gente poderia dizer que foi uma festa cívica. Está fora de moda essa palavra, né? É. Porque Está fora de moda, mas não deveria estar. Não deveria. O que falta a gente é esse espírito cultura cívica. Pronto. É educação cívica. Porque nem na eleição do Kennedy os Estados Unidos tiveram um entusiasmo tão grande pela eleição, num país onde o voto não é obrigatório. Nem na eleição de Kennedy o entusiasmo foi como agora. Nem se compara, né? Eles conseguiram colocar agora 160 milhões de pessoas para votar e o voto lá é facultativo, né? Então foi uma grande vitória da democracia americana. Parece que levantou o astral do americano, né? Levantou porque vem em sequência há 8 anos, vamos colocar assim, de praticamente trevas, do ponto de vista democrático, né? O pessoal está dizendo que Bush foi uma bucha. Foi. O governo George Bush, ele levou... o custo dele foi muito alto para o americano. Ele levou antipatia ao americano no mundo inteiro. Ele é belicoso, né? Ele foi extremamente mal sucedido do ponto de vista da condução da economia, no que diz respeito. Foi arrogante do ponto de vista das relações externas. E, lamentavelmente, ele foi reeleito, né? Então, ele conseguiu... É interessante que a mesma população que elegeu Bush vem agora eleger Barack Obama. Isso é também a democracia, né? Como a democracia, ela tem essa capacidade de eleger extremos. Isso também é bom, porque é a capacidade que a sociedade tem de, em tendo feito uma péssima escolha, de rever essa escolha. Então, isso faz parte da democracia, diferente de uma ditadura onde o tirano ele se apodera do Estado e ele não larga mais o poder, né? O presidente eleito, Obama, teve o cuidado de não se conceituar como candidato dos negros, não foi? Quando ele disse, I'm not black, I am brown, eu não sou preto, eu sou marrom, ele deu um recado nessa frase, não deu, doutor André Regis? Deu. Ele, em momento algum, ele se colocou como um candidato de um determinado segmento da sociedade americana. Embora esse segmento americano tenha se empolgado com ele. Lógico, se identificou com ele, mas toda a sua trajetória é de, na verdade, superação disso. Ele ganharia a eleição, os seus valores, do ponto de vista das características pessoais, como líder carismático, esses valores são tão elevados que, independentemente de como ele se apresentasse, se negro, se latino, se asiático, se branco, ele teria provavelmente a mesma trajetória. Ou seja, o sucesso dele não foi decorrente da sua cor. E até mesmo porque ele tem uma formação familiar, a história dele não é uma história que se confunde, vamos colocar assim, com a de um negro padrão americano. Não. A sua mãe é branca, ele foi criado pelos avós, uma família branca, mas seu pai era negro, mais negro, imigrante, ou seja, queniano. Tem também uma raizinha de árabe na família, que tem o Hussein. Muçulmano, porque na verdade a mãe dele casou após a separação com o pai, com um muçulmano da Indonésia, ele foi morar na Indonésia, ou seja, ele tem essa diversidade Barack que ele leva. Hussein Obama, não é? Ou seja, até pelo nome já seria uma dificuldade você chegar a uma presidência dos Estados Unidos com uma carga de um nome africano misturado com o nome árabe, que é o Hussein. Então, ele é tão impressionante nisso que as pessoas o veem de uma forma, vamos colocar assim, não particular a uma determinada
segmento da sociedade americana. E vai pegar esse negócio de que ele disse que não é negro, é marrom. Hoje, eu entrevistei no meu programa na Rádio Planalto o ex-governador e foi candidato a prefeito Mendonça Filho, e ele me disse: Samir, eu nem sou negro, nem sou branco, eu sou marrom. Mendonça Filho já se titulou hoje de marrom. Então ele está querendo se beneficiar dessa estratégia de Obama. Mas, na verdade, não. O fenômeno também, a gente deve observá-lo, que dificilmente um democrata perderia a eleição. Depois de 8 anos de um governo mal sucedido, o governo George Bush, e foi muito cansaço da sociedade em relação aos republicanos. É tanto que os republicanos perderam também no Congresso americano. Então, muito possivelmente, se fosse Hillary Clinton candidata, teríamos a primeira mulher presidente dos Estados Unidos. Talvez não com a facilidade e a vantagem do Obama, mas ganharia. Ganharia, né? Eu creio que ganharia. É tanto que se dizia na eleição que os republicanos foram colocar para disputar o seu melhor quadro, que era o McCain, que era um herói de guerra. Sim. Uma pessoa de uma vida pública muito longa e pautada por defesa de valores. E uma pessoa que nunca se meteu em escândalos, ou seja, ele era considerado um herói também. Então, isso é uma coisa interessante porque, numa disputa presidencial, a sociedade americana ela estava entre escolher duas boas escolhas. Ou seja, ninguém poderia atacar do ponto de vista moral um ou ao outro. Ou seja, tanto que isso não foi feito. A discussão era o que vamos fazer após o desastre econômico e também militar de Bush. E aí as propostas se colocaram, sendo que, num momento como esse, há tendência de renovação. E o discurso de Obama era mudança, change, que era a mudança e hope, esperança. Então, ele conseguiu convencer a sociedade americana que ele poderia ser a pessoa para patrocinar a mudança. E aquela frase, sim, somos capazes, né? Somos capazes, né? De autoestima. Ele tem essa ele fez o americano chorar, né? As pessoas chegaram às lágrimas. E ele é um homem articulado, calmo. Ele não tem subidas nem descidas. Ele é estável, ele é muito horizontal quando está falando, muito articulado, não esquece detalhes. Ele tem uma cabeça muito organizada. E ele conseguiu uma façanha que foi, cada momento histórico nessas eleições americanas, depois ela repercute no mundo. Por exemplo, o presidente Truman foi um presidente que ganhou a eleição em 1950. Ele ganhou porque soube usar bem o rádio. Kennedy ganhou porque soube usar bem a televisão, em 60. E já o Obama, ele conseguiu ganhar muito em função de usar a ferramenta nova que foi a internet. Inclusive para receber uma quantidade de doações, ou seja, de campanha, sem similar. Ele é tanto que depois ele até emprestou dinheiro para Hillary Clinton pagar dívidas dela. Da campanha, foi. Porque ele conseguiu arrecadar. Isso vai ser copiado, não vai, doutor André Regis? Eu não sei se nós temos aqui essa cultura cívica do americano. Porque o americano, e o sistema lá é mais flexível e não há dinheiro público envolvido na campanha. Todo financiamento é privado. E lá a força de Obama não foi de grandes contribuições, eram de pequenas contribuições. Então, cada eleitor doando $1, $2, $3, $5, isso se você tem uma população gigantesca, isso é um volume de dinheiro muito grande. Muito grande. Então, lamentavelmente, a gente aqui, o nosso processo eleitoral, ele deixa muito a desejar nisso. Há um rigor excessivo. Aqui a doação geralmente por debaixo do pano. As doações, porque se elas forem ilícitas, ou seja, se a origem for ilícita, ela não pode aparecer. Ela é por debaixo do pano. E muitas vezes aqui a pessoa não quer aparecer para não dizer que apoiou. E a pessoa que recebeu, ou seja, para também não demonstrar. Há um maior fechamento. Hoje os grandes doadores de campanhas eleitorais aqui, na reta final, os 2 primeiros colocados, primeiro e segundo, recebem doação do mesmo jeito, que o cara que está doando quer ficar bem com um ou com o outro. Mas isso é uma prática comum em todos os lugares. Quem tem capacidade de ajudar, ajuda a praticamente todos que têm chance. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que é um momento muito importante, porque... Agora espera-se muito dele também, né? Espera-se. Muito, né? E ele não tem...